Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 15. Vamos ao enunciado. Considere uma casa com um espaço de 200 metros quadrados e altura média de 3 metros no nível do mar, onde a pressão atmosférica padrão é 101,3 kPa. Inicialmente, a casa está a uma temperatura uniforme de 10 graus Celsius. Agora, o aquecedor elétrico é ligado até aquecer o ar e a temperatura na casa subir para um valor médio de 22 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que é absorvido pelo ar, assumindo o escape de ar pelas frestas quando o ar aquecido na casa expande-se com a pressão constante. Além disso, determine o custo deste calor, considerando que o custo unitário da eletricidade na área é de 0,075 dólares por quilowatt-hora. Bom, para entendimento aí da resolução do exercício, eu vou fazer a representação do meu volume de controle. Ele diz aí que tem uma área de 200 metros quadrados, com uma altura aí de 3 metros, tá? Vou representar aqui a minha casa, tá? Então, eu posso, como ele me deu uma área e uma altura, eu posso calcular um volume dessa casa como sendo 200 metros quadrados vezes 3 metros, que é a altura, ou seja, um volume de 600 metros cúbicos. Então, eu tenho um volume aí ele diz que dentro dessa casa tem um ar que a princípio está numa temperatura T1 de 10 graus Celsius e depois de um aquecimento, essa temperatura do ar vai a 22 graus Celsius, tá? Então eu tenho aí um aquecedor elétrico ligado e esse ar vai para 22 graus Celsius. E nesse tempo ele quer saber qual é a quantidade de calor que é absorvido pelo ar, ou seja, que o ar recebe uma determinada quantidade de calor que vem aí devido a um aquecedor elétrico, tá? O aquecedor elétrico vai aí aquecer o ar. Então, para resolver esse nosso problema, vamos ter que fazer aí algumas hipóteses para simplificar a resolução. Primeira hipótese que eu vou colocar é que o ar é gás ideal. Vou fazer essa consideração e com calor específico, tá? Calor específico do ar constante. Então, essa é a primeira hipótese. Aí eu vou lá na tabela A15, no final do livro, e vou encontrar aí o CP do ar, tá? Que o calor específico é a pressão constante, no valor de 1007 joule por quilo Kelvin. Ou se eu quiser na unidade de kilojoule, fica 1,007 aí kilojoule por quilo Kelvin, tá? A unidade lá na tabela é dada em joule, a gente pode transformar aí para kilojoule. Essa é a primeira hipótese, né? Uma segunda hipótese que a gente tem que considerar, a pressão é constante, tá? O tempo todo. A gente está trabalhando com CP, a pressão é constante, a pressão aqui é a pressão atmosférica, né? 101,3
quilopascal, exatamente. A gente pegou o CP aí na pressão de 1 atm, mas como a gente está considerando o gás ideal, o CP só depende da temperatura. A gente está pegando uma temperatura ambiente aí entre 10 graus Celsius e 22 graus Celsius. A gente tem o valor desse CP. Aí a gente tem que considerar aí uma hipótese 3, tá? A perda de calor para o exterior é insignificante durante o aquecimento. O que essa hipótese está querendo dizer? Todo o calor gerado pelo aquecedor elétrico, todo o calor vai ir para o ar, não está perdendo nenhum calor para fora, tá? Então essa é a condição que a gente está colocando. 4, o ar começa a escapar, tá? A 22 graus Celsius. Então ele diz aqui, ó, que o ar aquecido, tá, da casa expande-se com a pressão constante. Então quando ele estiver em 22, eu vou dizer que ele começa a escapar, ou seja, depois que ele expandiu, a gente tem aí que ele escapa. E a gente pode colocar aí uma quinta hipótese, tá? O volume dos móveis e demais coisas são desprezíveis, tá? Desprezíveis. Alguém vai perguntar, ah, mas e o sofá que tá lá dentro, a cama que ocupa o espaço? Nesse volume que ele nos foi dado, foi um volume genérico, a gente está desconsiderando todas as coisas que tá ali dentro. E tendo isso em vista, essas considerações, como a gente vê aí que a pressão é constante aqui, a gente pode dizer que o calor pode ser numerado pela equação que calor é a massa, daí que é a massa do ar, vezes o calor específico, a pressão constante, Cp, vezes a variação de temperatura. É assim que a gente vai poder calcular aí o calor recebido pelo ar, tendo feita essas considerações, essas hipóteses. Então, a gente tem aí calculando o calor. Para calcular o calor, a gente precisa aqui da massa, né? A gente tem o Cp, que foi tabelado, ΔT, que é a variação de temperatura, 22 menos 10, a gente precisa da massa. A gente considerou como gás ideal, e para gás ideal, né, a gente tem aí que PV é igual a massa vezes o R do gás vezes a temperatura. Então, dessa equação de gás ideal, a gente consegue a massa, que vai ser a pressão dividido pelo volume, vezes o R, que vai ser o R do ar, vezes a temperatura. Então, a gente vai ter aí uma massa igual a pressão, que é de 101,3 kPa, deixar nessa unidade, o volume de 600 metros cúbicos na unidade do SI. Aí vamos ter o R do ar, nessas unidades a gente tem que é 0,287, aí na unidade de quilopascal, metro cúbico por quilo Kelvin. E a temperatura tem que estar em Kelvin, né? A gente pega aí a condição da temperatura 10 graus Celsius, 10 massa constante, né? A gente está dizendo que o ar só vai começar a escapar a 22, então durante o aquecimento não se perdeu ar, vai ser o 10 mais 273,15, que vai ficar na unidade de Kelvin, transformando graus Celsius para Kelvin. Aí Kelvin corta com Kelvin, metro cúbico com metro cúbico, quilopascal com quilopascal, vai sobrar a unidade de quilo, que é a unidade de massa. Então a gente pode calcular aí como sendo 101,3 e multiplica 600,
dividido por 0,287, que multiplica 10 mais 273,15. A gente tem aí uma massa. Temos uma massa no valor de 747,93 quilos. Então, essa é a massa de ar, né, que a gente tem ali dentro dessa casa. Então, a gente agora consegue calcular a quantidade de calor que esse ar recebe, que vai ser a massa, 747,93 quilos, que multiplica o CP, que vou deixar aí em quilojoule, 1,007 aí quilojoule por quilokelvin, que multiplica o ΔT. ΔT é a variação de temperatura, né? A gente tem que a variação de 1 grau Kelvin é igual à variação de 1 grau Celsius. Então, aqui pode ser a diferença em graus Celsius mesmo, 22 menos 10, T2 menos T1. Em graus Celsius, esse grau Celsius corta com esse Kelvin. Aqui, quilo corta com quilo, e a gente vai ter aí quantidade de calor na unidade de quilojoule. Então, eu tenho aqui o valor da massa ainda na resposta. Vou pegar a resposta, multiplica por 1,007, multiplica por 22 menos 10. A gente tem o valor aí de 9.038 kJ, que vai ser a unidade que sobra, que é o calor aí que o ar recebe, tá? Aí a gente tem esse é o calor recebido, e além disso ele quer o custo, né? Qual é o custo desse calor para fazer esse aquecimento de 10 graus a 22 graus Celsius, quanto que eu tenho de custo? Ele me deu uma tarifa, então para calcular o custo, eu vou ter que energia consumida, né, multiplicado pela tarifa. Bom, a tarifa está por quilowatt-hora, então eu tenho que transformar esse calor em quilowatt-hora, né? Essa energia consumida é o meu calor. Então, eu tenho calor, que é igual a 9.038, aí eu tenho em quilojoule, eu tenho que transformar aí em quilowatt-hora, tá? Então, eu tenho que converter, e a relação é que 3.600 aí eu tenho que converter, e aí eu tenho a relação que 3.600 kJ é 1 kWh. Aí quilojoule corta com quilojoule, e temos aí que calor é igual a 9.038 dividido por 3.600, tem aí que é 2,51 kWh. Então, a gente pode escrever que o custo vai ser o 2,51 kWh, que multiplica a tarifa de 0,075 dólares por quilowatt-hora. Quilowatt-hora vai cortar, então a gente vai ter um custo, multiplicando isso por 0,075, que é a tarifa, a gente tem aí 0, colocar aqui a unidade, né, de dólar, vem primeiro dólar, e o valor de 0,19 aí centavos.